Esperando aqui, esperando o Deva para a gente começar a sessão não, a live, a cura pela sexualidade. Opa! Seja bem-vindo! Opa! Seja bem-vindo! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindas! Só aguardando o Deva entrar para chamar ele e a gente começar a nossa live. Só escrevendo aqui. Opa, peraí, chegou. Opa, tudo bom? Só aguardando o Deva. Opa, Deva, vamos começar. Aguardar o Deva aceitar. Pronto. Opa, finalmente! E aí, tudo bem? Tudo bom, Deva? Tudo Tá bom. jóia? Eu Tudo comentei maravilhoso. com alguns amigos aqui e disseram assim, esse tal de Deva deve ser um PhD da escandalice. Nada, eu aprendo a cada dia um pouquinho. Já tem muito caminho aí a percorrer. Sim, sim, quem entra por esse mundo, né, da terapia tântrica, a gente sempre está descobrindo alguma coisa e, Sim, e, uma, e uma sessão nunca é igual à outra, né? uma sessão nunca é igual à outra, tanto para quem recebe, para quem aplica. São novas experiências, novas respostas, novos entendimentos. É um mergulho sempre constante. O Tantra é fascinante, é um negócio assim que é apaixonante, né? Para quem realmente estuda e mergulha e faz do Tantra uma ferramenta de transformação, é muito bacana. É show. Gente, o Deva, ele foi o meu terapeuta que me iniciou nesse mundo que hoje eu faço parte e eu digo sempre que há 2 anos foi o Deva quem virou minha chave, né? No dia 23 de junho de 2018, né? Eu tive uma experiência incrível, né? E o Deva, né, com esse currículo aí, né, foi muito importante. Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode colocar que a gente vai procurar responder. Isso. Deva, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer aqui. Tem muitas mulheres que me seguem, né, e elas me procuram por querer fazer com a mulher, mas sempre que possível eu digo, olha, faça com o homem também, para você saber como é que é. É bom essa troca, né? Bem, eu me chamo Aldo Mendes, mas no mundo tântrico eu sou conhecido como Deva Vassanto, que é o meu nome, é o meu Sanyas, né? Em sânscrito, e que significa primavera divina. É um batismo que a gente recebe, assim como o Prem-Kajat. É um presente, né? Que a gente recebe. E o que que acontece? Eu já estou nessa caminhada aí, agora vou fazer 5 anos como terapeuta tântrico, corporal tântrico. E nessa caminhada, a gente vem mergulhando nesse conhecimento, porque a cada sessão que a gente aplica, a cada experiência que a gente vive, a gente vai percebendo que é necessário um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento. E é isso que faz com que você realmente mergulhe em novas procuras, mergulhe em novas experiências, né?
novos contextos, novos cursos, novas formações. Então, como eu lido diretamente com muitas pessoas, tanto mulheres como homens, que têm bastante disfunções sexuais, e nessa região aqui do Nordeste é muito presente isso, eu tive que buscar também uma formação em sexologia clínica, tá? E estou concluindo agora a minha pós-graduação em sexologia humana, porque a gente precisa ter uma noção em, em fatores psicoemocionais, que é um dos principais que levam as pessoas realmente a terem bastante dificuldade em terem prazer, em chegar ao ápice. E isso nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, né? Então, essa caminhada vem com esse propósito, de cá buscar conhecimento e ajudar cada vez mais da melhor forma possível. É isso. Gente, meu Sânias, né, o nome dele é Aldo, né, o Sânias é Deva Vassanto, meu nome é Nara e o meu Sânias é Prinkajati, né, o meu nome, né, no mundo tântrico. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né. No dia 23 de junho, eu tive uma oportunidade de fazer uma sessão de terapia tântrica com o Deva Vassanto. E antes de fazer essa sessão, eu perguntei para algumas pessoas se elas já tinham ouvido falar de terapia tântrica. E aí uma pessoa disse assim, isso é saliência, como é que pode? Não, não, isso aí é coisa de gente, né, que pensa naquilo o tempo todo. Só que a minha motivação de ter buscado a sessão foi justamente não sentir, né, de ter dificuldades. E foi aí que eu tinha feito uma tentativa de sessão em Fortaleza, não consegui. Fiz uma sessão em Teresina com uma pessoa, né, que, enfim, acho que não era terapeuta, mas fiz uma sessão com ela, não foi lá essas coisas, a intuição dizia, não, faz outra com outra pessoa. Aí eu comentei com uma amiga e ela disse que um amigo dela ficou impressionado, né, foi fazer um workshop, ficou impressionadíssimo com esse workshop, que foi ministrado pelo Deva, e eu disse, não, vai ser esse cara bem aqui. E aí coincidiu no dia de eu fazer minha sessão, ele está dando um outro workshop, e aí eu fiz esse workshop e fiz a sessão. Olha, as pessoas que têm a ideia de que a terapia tântrica é saliência, é uma distorção, é sexo, elas deviam fazer para elas quebrarem os paradigmas dela, porque no dia 23 de junho eu quebrei meu paradigma bem ali. Então, eu tentei controlar a situação, mas eu chorei horrores. Eu chorei horrores na sessão, e aí quando a sessão acabou, eu perguntei para o Deva, o que foi que aconteceu aqui? Né? Eu chorei por eu não sei se foi 7 minutos, mas eu entrei num vórtice, eu tive uma experiência transcendental, que até hoje essa experiência ela reverbera, e eu acho difícil uma outra experiência superar essa experiência que eu tive. Eu não sei se também foram as coisas que eu estava vivendo na época que se juntou, eu estava aberta, eu estava disponível, eu estava, enfim, era o momento certo, era a hora certa, era o lugar certo, com a pessoa certa. E foi aí que no dia 23 eu chorei horrores durante a sessão. As pessoas vão achar que, né, a pessoa chorou, foi horrível, né? Não, era um choro, eram orgasmos misturado com lágrimas, né? E só quem não experimentou, né, não vai ter noção do que eu estou falando. Quem já experimentou sabe muito bem do que eu estou falando. Claro, é evidente também que cada pessoa tem uma experiência. Então, a experiência que vai chegar para a pessoa vai ser aquela experiência que ela tá aberta. Exatamente, né? A experiência que ela está precisando. Se ela precisa chorar, ela vai chorar na sessão. Se ela precisa rir, ela vai rir na sessão. Se ela vai gritar,
como já aconteceu, ela vai gritar na sessão. Isso. Então foi isso. Assim, isso me motivou a ser terapeuta, porque eu fiquei curiosa para saber por que que eu havia chorado na sessão. Eu fiquei com aquilo na cabeça e foram 8 sessões chorando seguidamente. Então e depois eu pude entender que o choro que eu estava deixando sair era um choro justamente que estava aprisionado de várias coisas que eu não havia me deixado, né, não havia me permitido durante toda uma vida lá, mais de 30 anos, né, de vida acumulado e veio à tona na sessão. Então as pessoas subestimam uma sessão de terapia tântrica, né, mas a sessão de terapia ela pode trazer muita coisa. Isso porque é corpo, né, Deva? É corpo, e é a experiência do corpo, pelo corpo. É a experiência onde você tem que soltar a mente e realmente se entregar no processo. O que o corpo fala, né? O corpo diz e transborda, porque tudo que é vivenciado ao longo da vida é acumulado no corpo. E o corpo é que revela todos os nossos medos, todos os nossos traumas, todos os nossos tabus, preconceitos, né? Todos os entraves e esse acumulado cria-se, né, couraças em volta desse corpo e esse corpo, com o passar dos anos, vai sendo anestesiados e a gente vai ficando cada vez menos propenso a experienciar aquilo que eu acho que no Tantra é a palavra, uma das palavras mais importantes e o sentimento mais importante, que é sentir. A gente perde a capacidade de sentir, de tão anestesiado que nós estamos por tanta coisa que a gente acumula ao longo da vida. Então, quando você vive uma experiência como a Kajit viveu, que ela se permitiu esse reencontro com ela mesma, a esse mergulho na sua própria essência, todas essas coisas acumuladas transbordam. E aí vem, como ela bem falou, através de choro, outras pessoas vêm através de gargalhadas, de gritos, porque é um processo, é um momento de libertação, é um momento de conexão de você com você mesma, né? É onde você tem acesso à tua essência, à tua natureza, quem você é de verdade. Então, todos os teus medos vão sendo aflorados, todos os teus fantasmas, tudo sendo enfrentados naquele momento. Então, o Tantra é isso, é sentir, é se permitir quebrar esses paradigmas, esses padrões no qual nós somos presos a vida inteira. A gente vive numa caixinha, né, que eu chamo de superficialidade. Quando a gente se permite abrir essa caixa e partir para o real e com coragem de enfrentar os nossos fantasmas, a gente realmente quebra esses paradigmas e a gente começa a praticar aquilo de forma espontânea que deveria ser desde o começo. A gente perde essa capacidade de sentir amor próprio. A gente começa a se amar de verdade. E é esse amor próprio que faz com que você comece a manifestar plenamente, a transbordar isso para as outras pessoas, porque a gente só dá aquilo que tem. Sim, sim. Eu lembro muito, você falou a questão do corpo, né, das couraças. Uma das coisas que a gente mais pratica lá na formação é dançar. Né? Dançar Isso. é uma das coisas que a gente mais faz, que é para soltar o corpo. E aí você dança do jeito que você sabe, do jeito que você consegue, que é para justamente soltar, porque o corpo, ele tem uma frase que diz que o corpo é uma festa, né? E ele está ali para celebrar. Exatamente. O corpo é uma festa e ele está ali para celebrar. Então, quer dançar, dança, não importa se você sabe dançar ou não, simplesmente joga essa energia para fora, se movimenta de qualquer maneira, deixa fluir, né? Naturalmente. O corpo é uma dança. E no Tantra a gente aprende isso, né? A encontrar essa liberdade, né? De expressão desse corpo, que já é tão carregado.
de culpa. Então, quando você começa a lidar com a tua sexualidade de uma maneira plena, você começa a enxergar que a tua nudez também é plena, é sagrada, e que o conceito de erotismo vai se desvairindo, vai saindo aos pouquinhos, tá? Que é exatamente quando você se confronta, né, com essa coisa da liberdade, onde a nudez deixa de ser erótica e passa a ser uma questão sagrada. E essa dança te liberta. A roupa que a gente veste é um símbolo de couraça, de proteção. Então, esse corpo, na verdade, está bloqueado. Então, quando a gente tira essa roupa numa experiência, uma vivência tântrica, a gente não está simplesmente tirando essa peça de roupa, a gente está tirando os medos, as culpas, né? Esses traumas, esses tabus, e ensinando esse corpo a estar desperto, livre de todos esses entraves. Tu falou uma coisa que algumas pessoas perguntam, né? Mas, e vem cá, eu vou ficar nu na sessão? E aí é aí que a gente percebe o quanto às vezes a pessoa está presa, né, no que ela interpreta como nudez, o que vem de bônus ali. E a nudez ali na sessão é o quê? É como tu falou, é se despir, né, não só das roupas, mas também se despir de tudo que você trouxe, né, até o momento que você chegou na porta, né, do espaço para ser atendido, e você vai se despir literalmente. Não é só despir o corpo, mas também despir a nudez da mente também. Porque para você aceitar fazer uma terapia, né, como a terapia tântrica, encarar ela como uma terapia, um processo, você tem que tirar o fato de que o corpo ele é sagrado. O corpo ele é sagrado e deve ser respeitado. Exatamente. É um templo sagrado. E é essa visão que a gente tenta levar para as pessoas quando chegam lá, porque assim, Kajat, quando a gente se propõe a receber uma pessoa que nos procura, a gente vai, logicamente, encontrar pessoas que vai ter essa dificuldade, né, de estar despida na frente de uma pessoa que nunca viu na vida. Por isso que é importante o anamnese na parte anterior, onde você conversa com essa pessoa, quando você ouve essa pessoa, quando você deixa essa pessoa transbordar todos os seus medos, botar para fora mesmo, através desse bate-papo antes da sessão. Porque é esse bate-papo que vai criar um link de confiança, né, entre o terapeuta e a interagente. Então, antes de tudo, é necessário esse grau de confiabilidade entre as duas pessoas, para que essa pessoa possa se permitir estar despida e possa se permitir a um mergulho, tá? No qual ela se permita viver essa experiência, onde ela realmente perca a vergonha, se entregue no processo e deixe que o corpo fale por si. Então, muitas dessas pessoas chegam com essas dificuldades pelo histórico de vida que essas pessoas têm, por uma série de dificuldades que essas pessoas têm, por traumas que essas pessoas carregaram, por terem vivenciado algum tipo de abuso, estupro ou alguma coisa nesse sentido. Coisas que marcaram muito esse corpo e isso tá lá gravado. Então, muitas pessoas hoje, por exemplo, não têm a experiência de sentir o orgasmo propriamente dito, porque esse corpo está preso, cheio de trauma. O conhecimento tântrico dentro de uma linha psicoemocional é exatamente para que a gente possa ajudar essa pessoa com essas dificuldades psicoemocionais, para que ela se liberte desses entraves e, através do corpo, com uma experiência, né, ela mergulhe nesse processo. Então, antes de tudo, o terapeuta ele tem que ter essa sensibilidade de, primeiro, acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa, criar uma confiança nessa pessoa para que ela possa mergulhar literalmente nesse processo, né? E uma das coisas que eu mais recebo, e em termos de
de troca, né? Quando essas mulheres, por exemplo, chegam e falam para mim, são mulheres que negam o próprio corpo, né? Que aprenderam a estar conectadas dentro de estereótipos, no qual a mídia e o mercado diz, olha, tem que ser assim. Então essa mulher se sente fora dos padrões e passa a vida inteira negando o próprio corpo. Esse é um dos principais fatores que também levam a muitas mulheres a não terem prazer, a não terem orgasmos. Falta de conexão com ela mesma através do próprio corpo. Não aceita o corpo. Sim, você falou duas coisas, né? Que é essa questão da negação e da nudez. Porque, assim, a gente fala da nudez, mas ela não é também um requisito obrigatório, porque às vezes a pessoa passou por um trauma e um Sim. abuso, então isso deve ser levado em consideração e deve ser respeitado, né? Até o momento, né, que ela possa aceitar ou não, né? Pode ser que seja o tempo dela mesmo e para ela tá bom daquele jeito também, né? Ela aceita E o corpo, né? Ela reconhece as limitações dela e vai respeitando esses limites. Mas essa questão da exatamente. essa negação do corpo é muito forte, porque eu lembro que eu senti culpa no dia Uhum. enquanto eu estava sentindo todas as sensações, antes de sentir, eu senti culpa. Eu estava aprendendo a minha respiração. A respiração é um dos elementos muito importantes dentro da sessão. Isso. E aí, tu percebeu que eu estava segurando e tu diz, solta, 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 Só. solta. E aí eu fiquei, aí eu me senti, né, eu senti confiança, eu me senti segura para me poder soltar, né? E essa questão da negação do corpo é muito forte, porque embora a gente, né, tá no processo, às vezes eu me pego nessa questão da negação do corpo. Eu vejo, né, ainda me vejo em alguns aspectos negando o meu corpo. Pois é. E isso é realmente um complicador e tenho recebido demais, assim, uma das observações mais presentes num processo de anamnese é exatamente ouvir da maioria das mulheres essa questão da negação do próprio corpo, né? E que automaticamente leva a essa culpa. Eu recebo mulheres aqui que se sentem culpadas, literalmente por terem prazer. Existe um consciente coletivo, né, no qual vocês estão inseridas, que naturalmente, culturalmente, né, a mulher não deveria sentir prazer dentro desse conceito, né, de patriarcado. Então, quando essa mulher começa a ter um prazer, começa a ter orgasmos, bate uma sensação, uma frustração e uma sensação que, nossa, eu não tenho direito a sentir isso na vida. Porque o consciente coletivo que educou essa mulher a simplesmente a dar prazer e não sentir, começa um confronto, uma briga de foice em querer e não poder. E se sentir frustrada por querer vivenciar essa experiência e se sentir triste por estar vivendo aquela experiência. Porque ela não foi educada, ela não foi preparada a sentir prazer, né? Então, quando o Tantra veio com essa proposta, coisa, olha, te liberta, te cria uma oportunidade de você vivenciar esse prazer de uma maneira plena. E quando a gente fala de plenitude, é um mergulho nesse prazer sem culpa, sem medo, sabe? Numa relação, por exemplo, entre quatro paredes, independentemente se é hétero ou não, tem pessoas que evitam gemer, tem pessoas que evitam gritar, de se expressar, de girar o corpo, de se movimentar, vivendo ou procurando situações cada vez mais prazerosas por culpa. As pessoas não fazem isso por se sentirem culpadas. Então é tanto sentimento de culpa, seja ela a origem que for, que também leva essas pessoas a não terem prazer. Assim como a culpa gera esse tipo de dificuldade nas mulheres, a vergonha também leva tanto para a mulher como para o homem essas experiências negativas, né?
Sim, sim. Eu me lembro, né, que quando eu tinha essa questão de me tocar, eu me tocava com muito receio. Tinha que ser rápido e ninguém podia ver. E se alguém tivesse me pego, eu ia ser punida. Eu tinha essa. A lembrança que eu tenho são justamente essa, né? Que tinha que ser rápido, e tinha que ser escondido porque eu ia ser punida de alguma forma se alguém me pegasse. Então, enquanto que o homem é estimulado até demais para a Uhum. questão, a mulher tem que se contentar com muito pouco, se contentar com muitas proibições, né? Porque sem contar que não é direito. Exatamente. Quando essa mulher tem essa oportunidade de entender que a masturbação é algo importante para ela, ela ainda vai vivenciar dessa forma, né? Muito limitada, muito pequena, muito restrita. E quando essa mulher não consegue ter esse tipo de experiência, né? Esse patriarcado disse para essa mulher, olha, é feio, é sujo, é pecaminoso. Se essa mulher nasceu e cresceu, uma grande parte dessas mulheres, por exemplo, tendo nojo da própria vagina e por conta disso não expressa o toque, não toca, não sente, não cheira, não tem conexão com ela mesma. Uma das coisas que eu mais falo quando a gente entra no processo terapêutico e eu já tenho uma certa liberdade com essa interagente, eu passo alguns exercícios para essa pessoa fazer em casa, no sentido de buscar esse autoconhecimento, aprender a lidar com o próprio corpo. Então é importante para a mulher fazer a experiência do espelhinho, sabe? Tirar um momento só para ela, estar só com ela e não transformar a experiência da masturbação como uma experiência automática, mecânica. Não, tira esse momento onde você, como se você fosse marcar um encontro com você mesma. Romantiza, cria uma situação, vai para o teu quarto, vai para o teu banheiro, te observa, vê como é que é o teu corpo, elogia o teu corpo, sente o teu corpo, percebe, toca, cria esse toque que a gente pratica na sensitive massagem, que é o sutil, né? Esse toque com a ponta dos dedos, brinca com o teu corpo, entende como é que esse corpo começa a responder a esses estímulos. Quando você começa a ter esse tipo de afinidade, de intimidade com você mesmo, esse corpo começa a te dar respostas. E quando você começa a entender como funciona o teu períneo, a tua vulva, entender como que os teus lábios externos gostam de ser estimulados, os lábios internos, clitóris, toda essa região da vagina, quando você entende como fazer isso, é diferente. Você abre uma amizade com a tua vagina, abre uma conexão muito bacana, de muita intimidade com ela. E esse é também um dos grandes fatores que muitas mulheres não chegam ao orgasmo, não chegam ao êxtase, porque não tem conexão com elas mesmas. Por quê? Oi. Não pode Dentro desse, falar. dentro desse patriarcado, essa mulher foi educada no sentido de ela entender que é da obrigação do outro a responsabilidade do meu prazer. Eu aprendi, você aprendeu, todos nós aprendemos que o meu prazer, quem tem a responsabilidade é o outro. E isso é que está completamente fora de questão. Eu não posso responsabilizar o outro pelo meu prazer. A responsabilidade do meu prazer é minha, sabe? Assim como a responsabilidade do prazer do outro é dele. Não existe duas metades da laranja. É uma laranja só que, quando se une, faz um suco gostoso, sabe? Né? Cada um cuida do seu quadrado. Cada um cuida do seu corpo, cuida da sua vida. Eu não posso jogar nas mãos do outro
a responsabilidade do meu prazer. Até porque eu tenho que conhecer o caminho que faz com que o meu corpo sinta prazer, para que eu possa direcionar para aquela pessoa, para aquela parceria, um entendimento através de um diálogo, dizendo: olha, faz assim, faz assado, eu gosto desse jeito, meu corpo responde assim, sabe? E cria um feedback bacana. É você que conduz o processo, é você que diz: olha, eu sinto prazer dessa forma. E o outro vai entender e vai perceber, e aí fica tudo bacana. Mas, pelo amor de Deus, para com isso. Não jogue o seu prazer, a responsabilidade para o outro. A responsabilidade é sua, o corpo é seu. Tá certo? E uma das coisas assim que eu percebi no meu corpo depois, né, que eu fiz várias e várias e várias sessões, foi justamente essa necessidade de eu me tocar, né? Que quando a gente percebe como é que o toque tem que ser, ou como é o que é essa experiência que é a terapia, a gente vai se descobrindo mais e vai se tocando mais e vai dizer, ó, e quando surge alguém que quer, sim, mas tipo assim, mas aí como é que vai ser esse negócio? E aí, quando você percebe no papo do cara, já não tem condição, não vai sair não tem condição de chegar nem nos finalmente, né? Porque não tem um papo. Porque uma das coisas que muda também com essa questão do toque, a mulher mesmo aprender a se tocar, de se masturbar com mais frequência, é que quando a boca de baixo ela tá se mexendo, a boca de cima também começa a falar. Então ela começa a dizer também o que ela quer. Olha, assim é. Tá vendo? Ó, não, peraí, mais pra direita. Aí. É aí, é aí. Acertou. Então, quando a mulher se conhece, se toca, busca o autoconhecimento, ela vai poder também não só saber, não só guiar o parceiro, mas vai saber o que está funcionando para ela, né? Exatamente, exatamente. E aí, do outro lado da ponta, tem essa parceria que tem que entender que ele tem que aprender, ou ela tem que aprender a ouvir o que o outro corpo tá dizendo. Dentro dessa cultura também do patriarcado, o homem foi educado a se sentir o cara, né? A se sentir autossuficiente, no sentido, não, eu não preciso fazer mais nada, eu já sei de tudo, eu assisto muita pornografia, muito filme pornô, eu aprendi tudo por lá naqueles filmes, então eu já sei o que fazer, sabe? Não usa um vibrador, não sabe usar a língua da maneira correta, nunca fez um sexo oral decente, cria-se uma situação constrangedora, porque um outro fator que gera a falta de autoconhecimento e que é perturbador na vida de muitas mulheres é o fato de muitas mulheres passarem a vida inteira fingindo que está tendo prazer, fingindo que está tendo um orgasmo, simplesmente para alimentar o ego da parceira ou do parceiro, da parceria, né, digamos assim. Estou falando aqui em situações de casais héteros, tá? Mas pode acontecer, lógico, né, com todos os gêneros. Mas entre Comigo, héteros, é sempre comum, é muito comum essa mulher passar a vida inteira não sentindo prazer e fingindo orgasmos para esse parceiro, porque não pode ferir o ego desse parceiro. Sabe? O meu parceiro, ele tem que se sentir que é o cara. Você cria duas situações. Você, fingindo um orgasmo, diz para o teu corpo que prazer é aquilo, ou seja, não sentir nada. A mente, que é o foco principal desse prazer, entende que é isso e trava o teu corpo. Do outro lado da moeda, tem um cara que acredita seriamente que é o cara que faz tudo certo, ou seja, ele vai continuar fazendo tudo errado e ela vai continuar fingindo que está tudo certo, que está gozando com o que o cara está fazendo. Para com isso. Tem que sentar, sabe? Tem que ter uma troca, uma conversa, uma afinidade, uma abertura, no sentido de você expor o que você está sentindo
e o outro ouvir, saber ouvir e te entender, e os dois chegarem num consenso. Olha, o caminho é por aqui, tá? É por E, aí. e entra numa desconexão, né? Porque a partir do momento que eu vou fantasiando que eu não quero machucar meu parceiro, e eu vou fantasiando que ela tá gostando, sendo que ela tá fingindo, então fica cada um numa ilusão, né? Fica desconectado, porque fica acreditando no que está gemendo, no que está fingindo, e sendo que o corpo está dizendo outra coisa, se for prestar atenção, né? Se for conectar, perceber, vai perceber que o corpo está dizendo outra coisa. Com toda certeza. Com toda certeza é isso que vai gerar, né? E assim, a influência nesse momento da pornografia é muito presente, porque a gente leva também dentro para a relação o conceito da performance, né? A máscara da performance. Eu vou ter que fazer essa mulher sentir do mesmo jeito que aquelas atrizes pornôs sentem. Ela grita, então a minha mulher vai ter que gritar do mesmo jeito para me entender que ela está tendo prazer. Ela geme daquele jeito, então a minha mulher vai ter que gemer daquele jeito, porque assim eu entendo que sentir prazer é daquele jeito. Essa mulher vai ter que ficar na posição A, B, C, D, E, de A e Y, porque a atriz pornô faz a mesma coisa e é assim que eu entendo que mulher sente prazer. Esse condicionamento pornográfico é que limita muito, demais, extremamente a capacidade do homem, do ser humano, a sentir prazer. Porque ele está limitado a um contexto que ele está observando ali. Isso eu enxergo como um caos da sexualidade, porque você deixa de estar conectado com você mesmo. Se você tivesse consciência do poder que um corpo tem, você deixava de estar se baseando em pornografia para ter prazer. Eu acho assim, sabe? Porque quando você se conecta com o teu corpo, ensina o teu corpo a ter prazer de verdade, se libertando de todas essas culpas, de todos esses medos e conhecendo como esse corpo fisiologicamente responde, o teu prazer é pleno. Você pode estar sozinho ou com uma outra pessoa, o teu prazer é pleno, é saudável, é bacana, é extremamente gostoso e não precisa de uma motivação externa para vivenciar esse prazer de uma maneira plena. E assim, Deva, tu falou uma coisa que veio, né, nas minhas lembranças, que foi essa questão de estar preocupado com uma performance. Já teve uma relação que eu tive que parecia mais que eu estava num filme pornô. Porque de 2 em 2 minutos o cara mudava de posição. Aí eu fiquei, pô, quando é que eu vou poder ficar quieta numa posição e curtir aquela posição? E aí eu fiquei, não, meu Deus, que horrível. E teve outra que eu tava com um cara, e aí ele colocou a mão na minha boca que não queria que eu gemesse. E aí eu fiquei, não, pelo amor de Deus, que tipo de cara, que tipo de cara que eu tô me envolvendo. Então, assim, como falar para o outro? Para o Eita, outro. eu não sei, acho que será que dá para interromper, Deva, a relação ali, cortar e dizer? Não, não é no momento, né? Eu acho que na hora do sexo, o sexo tem que ser feito. Você não vai parar o sexo para conversar naquela hora. Você tem que tirar um momento. Você tem que ter um momento, um momento que você está ali curtindo, assistindo uma TV, almoçando, jantando, fazendo qualquer outra coisa. Vamos tirar um minutinho e vamos conversar sobre como que é a nossa vida sexual, as nossas dificuldades, o que a gente tem, o que a gente pode fazer para implementar, para melhorar, e um aprender a ouvir o outro, né? Porque o homem, infelizmente, por essa questão do patriarcado, dessa postura machista, ele não aceita que a mulher coloque essa posição de eu quero assim, porque eu gosto assim, porque o homem sempre vai dizer que
ele sabe tudo, que ele não aceita, que ele não permite que coloque um vibrador, que faça uma posição diferente, já começa aquela paranoia de perguntar para a mulher, olha, tem algo estranho aí, onde é que com quem tu está aprendendo isso, sabe? Aí, o que é que acontece? Essa realidade é o que está gerando muito problemas de relacionamento, porque esse homem, tá? Esse homem, infelizmente, em função dessa cultura patriarcal, não está sabendo lidar com essa nova mulher, empoderada, essa mulher consciente de si, sabe? Que fala, que expressa, que diz, eu gosto assim, faz desse jeito, o caminho, sabe? Que na hora do sexo, que o cara tá lá fazendo sexo oral, ela chega, olha, tá errado, não é aí, é aqui, sabe? Essa mulher que sabe se expressar, que sabe dizer o que quer, muitos homens não estão sabendo lidar com essa mulher, Tu tá? falou Porque uma. esse homem que foi criado no patriarcado, ele sempre teve o seu papel de dominador, né? E a mulher no papel de submissão. Então, quando isso começa a se inverter, ou pelo menos se equilibrar, esse homem não sabe mais o que fazer, tá? E aí, por isso, está gerando também mais violência, mais feminicídio, porque esse cara não tem argumentos para combater essa fragilidade, esse medo que ele tem, mas não assume, que não sabe lidar com essa mulher. Esse é o detalhe. Tu falou uma coisa importante, né? Que assim, foi perguntado aqui em que momento conversar, né? Que tu falou a questão do ouvir. Então, assim, os dois têm que entender que falar sobre isso é importante, até mesmo para a relação poder continuar, para poder manter, porque se você não pode falar sobre isso sem que o outro se sinta ofendido, a relação ela pode ter problemas. Sim, ela pode ter problemas porque a relação pode começar a se ruir, porque o outro não escuta, né? E o Tantra ele tem uma coisa bacana que é justamente estar o tempo todo procurar essa conexão, né? Seja através ali de um trataque, seja através até mesmo da massagem, de brincar de massagem com o parceiro, sem ter a preocupação de terminar, né, em uma relação sexual. Então é justamente isso, brincar ali com aquele momento para poder usufruir, sem chegar numa expectativa e sem uma performance. Exatamente. Essa cultura da performance vai muito disso, porque nós somos criados, educados a entender que o prazer, a gente valoriza muito o final do caminho, tá? E esquece o caminho. Então, sempre entra numa relação já pensando no orgasmo, se eu vou gozar, se eu não vou gozar, se ela vai gozar, se ela não vai gozar, é sempre isso. Mas, assim, para combater isso aí, aqueles workshops que eu te falei, eu sempre direciono para casais. Eu faço questão que um casal esteja presente, para que o homem veja como que é a experiência no homem e na mulher. Para que a mulher esteja presente e veja como que é a experiência no homem e na mulher. Sabe? Para que esse homem se permita quebrar os seus padrões, que ele está preso, limitado ali naquela caixinha. Então, quando um homem, por exemplo, assiste um workshop e vê, por exemplo, eu aplicando a terapia num outro homem e fazendo um outro homem a ter uma carga orgástica incrível, linda e transformadora, extremamente prazerosa, por estímulos prostáticos, esse cara, puta que pariu, que é isso? Sabe? Porque ele aprendeu a direcionar e a sentir o seu prazer unicamente baseado no pênis, como se o pênis fosse o órgão maior e símbolo maior da virilidade masculina. O que a gente passa nessas experiências é fazer com que esse homem aprenda a desgenitalizar o seu prazer
E entender que o corpo inteiro é orgástico e não Sim. somente a vagina. Então, quando ele aprende a vivenciar isso, aprende a entender que o corpo dele pode ser vivenciado um prazer bacana, saudável, com um simples toque do sutil, sabe? Sem aquele foco na genitália, isso também é prazer, isso também é sexo. Quantas e quantas mulheres já não tiveram orgasmos simplesmente na sensitive, sabe? Porque o orgasmo, você foi uma. Porque o orgasmo, ele é atividades neuromusculares. São ações reflexas. Então, tudo começa aqui, ó, na mente, na tua cabecinha, certo? Então, você pode... O orgasmo, ele tem vida própria. Ele é uma consequência de um ato sexual, bacana, mas ele tem vida própria. O orgasmo pode existir sem um ato sexual. Por isso que a terapia tântrica é conhecida como a terapia do orgasmo sem sexo. Porque o corpo inteiro é orgástico. E o que o Tantra faz é te ensinar a se conectar com esse corpo livre, desperto, sem medo, sem culpa, sem esses entraves, sem essas couraças que nós absorvemos ao longo da vida. Quando você quebra esses padrões, cara, o sutil já te dá muito prazer. O sutil já te leva a um orgasmo, sem que você seja obrigatoriamente tocada na região genital. Então, a gente tem que entender isso, que o corpo inteiro é orgástico. Aprendamos a desgenitalizar o nosso prazer. Eu não estou dizendo aqui que o pênis e a vagina não tem mais importância, que o coito não tem importância. Sim, tem. É necessário, é fisiológico, é o encontro do homem e da mulher. Só que, culturalmente, nós aprendemos a supervalorizar esses dois órgãos, tá? Quando a gente quebra isso e aprende que o corpo é orgástico, aí as experiências são extremamente enriquecedoras. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, sobre bloqueios sexuais. Se o parceiro não, se o parceiro não entender o seu tempo, é porque não é para ser? Não tem conexão? O Tantra interpreta que qualquer pessoa pode ser o seu parceiro. Até porque, né, a questão é você aprender a criar essa conexão. Não é isso ou eu estou errada? Não, é isso mesmo. Acho que a dificuldade das pessoas está exatamente aí, é nessa falta de diálogo. Essa dificuldade que você tem nesse momento é porque não há esse feedback, não há essa abertura, não tem essa resposta, o outro não está te ouvindo, sabe? Então, quando você fala, o outro te ouve, o outro fala e você ouve, e há um respeito por essa expressão, sabe? Aí as coisas começam a entrar na linha. Então, tudo isso é culpa desse patriarcado, que eu sempre bato nessa tecla, porque nós fomos, infelizmente, muito mal educados acerca da nossa sexualidade. Foi tudo muito limitante, muito, muito pequeno, sabe? É uma cultura cheia de crenças, crenças familiares, crenças culturais, crenças religiosas, que limitou o homem nesse prazer, porque tudo gera coisas, porque é feio, porque não pode, porque é pecado. Para, sabe? A gente tem que se permitir quebrar esses padrões e mergulhar, sair da superficialidade e ir em busca de você mesmo, pensar por você, deixar de dizer, olha, o mundo te diz, pense assim, fale assim, veja desse jeito, e todo mundo vai pela mesma linha, sabe? É sair dessa superficialidade, entender por você mesmo, não, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso, sabe? Sim. Eu vou pensar dessa forma porque eu quero pensar dessa forma, não porque eu quero, porque eu estou sendo condicionado a isso, sabe? É quebrar esses padrões. Quando a gente começa esse mergulho, a gente começa a entender, a supervalorizar e entender a grande força e a importância do amor próprio. Porque toda vez que você sai dessa superficialidade, você mergulha em si, o amor próprio começa a se manifestar.
E aí você começa a apertar os botãozinhos, os gatilhos de foda-se, 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 sabe? Porque é isso. Porque tá preso. Gente, eu falo sempre, a pior prisão do ser humano é deixar de ser porque você está preocupado com a opinião do outro. Sabe? Deixar de falar porque você vai estar preocupado. Pô, se eu falar isso, o que é que vão pensar de mim? É uma prisão terrível. Cara, foda-se. É isso. Tu falou uma coisa que é muito importante, porque muito das disfunções, né, dos bloqueios, eles estão no nível psíquico, no nível mental, né, dessas crenças que entram aí em algum momento da vida da pessoa, ficam lá e criam uma série de problemas, né, na sexualidade. Quando a pessoa vai resolvendo esses bloqueios, essas ideias, e ela vai buscando também trabalhar o corpo, isso vai se desfazendo. E ela vai criando mais essa conexão com ela, porque quando ela está conectada com ela vai se conectar naturalmente com o outro, né? Sem ter a obrigação de que o outro está querendo se aproveitar de mim, ou o outro vai pensar, né, que o meu órgão não é num tamanho, né, suficiente, enfim, tem uma série de cobranças que a sociedade coloca sobre homens e mulheres, e isso acaba atingindo, né, as relações, não só as relações afetivas, as relações pessoais, mas as relações mesmo sexuais também. Também é uma consequência, né? O ato sexual não prazeroso é consequência de outras circunstâncias dentro de uma relação individual ou com uma outra pessoa. Eu vi uma observação aí de uma pessoa, ela perguntando sobre a questão de tapas e essa linha de sadomasoquismo dentro da relação, como a gente enxerga isso na visão do Tantra. Olha, eu acho assim, o Tantra, ele nos ensina que o prazer é baseado em uma situação de não repressora. O Tantra, ele não reprime, sabe? Ele é aberto, ele é livre, sem repressão nenhuma. Se você vive a experiência da submissão, se você vive a experiência do sadomasoquismo, por exemplo, que que você sente muito prazer, recebendo tapinha na bunda, chicotada e tudo mais, mas que isso não te agrida e não te leve a traumas, bacana, sabe? Vai curtindo aí, vai vivenciando esse prazer. O Tantra, ele não reprime a nada. Ele simplesmente tenta te mostrar que, por conta de muitas limitações, nós deixamos de viver plenamente a nossa sexualidade, sabe? Por muita falta de informação, por muita falta de esclarecimento. Então, quando você começa a estudar um pouquinho mais, a se entender como pessoa, a entender como o teu corpo funciona, a valorizar mais o sentimento de amor próprio, porque para muitas pessoas, se colocar na frente do outro ou de uma determinada situação é egoísmo, sabe? E às vezes a pessoa passa a vida inteira se anulando em função do outro. Passa a vida inteira frustrada por não ter vivido, por não ter sentido determinadas experiências, porque passou a vida inteira se anulando em função do outro, sabe? É isso que o Tantra nos ensina, que a gente aprende a manifestar o amor próprio, certo? E esse amor próprio faz com que a gente entenda, que seja livre, para se desvencilhar do ego que está ali condicionando a nossa vida. É isso. Fizeram uma pergunta aqui, como estudar o Tantra quando mora longe, né, de um local que não tem nenhum terapeuta? Assim, vou falar minha experiência, né? Eu, antes de conhecer o Deva, eu tinha lido bastante sobre Tantra. Só que
o Tantra ele é prático, né? Ele tem a parte teórica, mas você tem que vivenciar, é você sentir, é você levar para o seu corpo a dança, a conexão com a natureza, seja também a questão das terapias, da massagem, você tem que vivenciar, né? Se você não pode vivenciar com uma certa frequência mensal, mas que você possa de vez em quando poder beber em alguma fonte para poder ter essa conexão com o Tantra, né, para conseguir vivenciar, entender isso daí. Bem, o Tantra é magia, que disseram. E aí, Magia, o Ranieri. o que Vou você deixar tem? esse livro aqui como sugestão, Sim, Sexualidade Divina. Quem já teve a oportunidade de ler, é maravilhoso. Então, faça uma pesquisa sobre ele, sabe? Ananda Sarita. Ananda Sarita conviveu com Osho na casa dele por 10 anos. Então, é uma experiência muito bacana. sim, os livros do Osho também são bacanas para você entender o que é o Tantra, que não é só essa questão da terapia, que não é só a questão da massagem, né? Tem uns também que estão muito presos a isso, mas é muito mais do que isso, Mais que né? é isso. Autoconhecimento, é amor próprio, é conexão, é você entender que sexualidade e espiritualidade andam juntos, sabe? Não tem nada a ver com putaria, com sexo. Tantra não é sexo, tá? Tantra não é sexo. Tantra trabalha a tua sexualidade, é diferente. Por isso que eu coloquei, sugeri o nome, né? Que é a cura pela sexualidade, né? Porque Verdade, exatamente. quando a gente vai para uma sessão de terapia, a gente não vai se encontrar com o terapeuta, né? A gente vai se encontrar com a gente e o terapeuta é apenas o mediador, é ele quem vai fazer a ponte, né, para nossa cura. Exatamente. E aí, como é que nós estamos aí de tempo? Eu acho que tem só 3 ou 4 minutinhos. Eu É não sei o isso. que, eu não sei o que está faltando aqui ainda, né? O Tantra contra a repressão. Eu gostaria de finalizar no sentido de deixar a coisa bem ampla com relação ao conceito de Tantra, para as pessoas entenderem que eu falei antes, Tantra não é sexo, Tantra não é sacanagem, não é putaria, Tantra é sexualidade, é autoconhecimento, é conexão com a tua essência, com a tua natureza divina, com o teu sagrado masculino e feminino. É entender que dentro de nós tem duas energias, uma masculina e uma feminina. Quando o homem se conecta com a sua energia feminina, ele entende o feminino melhor. Idem a mulher com relação ao masculino dentro dela. Isso é Tantra, tá? Conexão com essas duas energias. Tantra é ser você mesmo, tá? Tantra é estado de presença, é altivez da tua consciência. E acima de tudo, Tantra é amor e consciência. Conceito de Tantra não existe. Só sabe quem é o Tantra quando você vivencia a experiência de receber uma terapia, uma massagem, começa a ler, entender o propósito da filosofia. Mas a essência do Tantra é isso. É amor e consciência. Tu falou uma coisa que é importante, até mesmo dentro da sessão, e até mesmo dentro de uma dança, né? Porque a dança, você pode estar dançando e estar em conexão ali, né? Sim. Com o Tantra, pode estar na natureza, porque Tantra é sentir, que é a questão da presença. Se a pessoa tiver com presença ali, né, conectada com ela, não tiver querendo controlar a respiração, tiver deixando fluir tudo que tiver que fluir, ela vai se conectar com o eu dela, né? A parte que está quebrada, que está solta, ela se conecta com o masculino, ela se conecta com o feminino dentro dela, e ela pode oferecer o amor que ela está sentindo para as outras pessoas. Né? Eu entendo do que eu já vivi de Tantra, é isso, de você se conectar com você ter a consciência do estado de presença e você levar esse amor aos outros. É isso. Então, não poderia dar um desfecho melhor do que essas suas palavras. É isso, tá?
eu acho que a gente só tem pouquinho tempo agora, né? 1 minutinho, 2 minutinhos. É algo do tipo. Aqui notifica, ó, 30 segundos, já apareceu aqui o relógio. Deva, Gratidão pela experiência, tá? Vamos fazer obrigada. outras. Eu espero que essa pandemia possa acabar logo, porque eu já estou querendo a minha sessão para Tá poder me certo. conectar. Obrigada, Deva. Maravilha. Eu que agradeço pela experiência, por compartilhar com você.